Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com Diálogos com Dani. Hoje eu tenho um convidado muito especial, mas antes de apresentá-lo, eu queria passar alguns recados rápidos para você. Você que está no YouTube, peço que você se inscreva no canal para você acompanhar vídeos novos, novidades e outros convidados do podcast. Se você está pelo Spotify, quero que você, se possível, avalie o Spotify com 5 estrelas para que este episódio e os outros possam chegar a mais pessoas. Hoje eu estou feliz, eu confesso que hoje é uma homenagem que eu estou prestando aqui. O meu querido professor Pedro Carlos de Carvalho. Nós temos uma amizade, assim vou chamar, de mais de 25 anos. Eu carinhosamente aqui no episódio vou chamá-lo de professor, porque assim que eu vejo, ele ainda é e sempre será o meu mestre. Conhecemos na universidade, no curso de administração de empresas. O professor Pedro Carlos de Carvalho, ele é especialista em recursos humanos, trabalhou em grandes corporações na área de gestão de recursos humanos, é professor da graduação, de pós-graduação, nas áreas correlatas, e está para lançar o seu 35º livro. Então, é com muita alegria que eu agradeço, professor, a sua presença aqui e a sua amizade. Muito obrigada. Dani, eu que estou feliz com o convite, muito orgulhoso de ver você falando, lembrando dos tempos de universidade, né? Então, eu quero agradecer já antecipadamente o convite, muito honroso, e passar para você que estou emocionado e pronto para as perguntas, as abordagens que faremos sobre vida acadêmica e a vida profissional Profissional. relacionados à gestão de pessoas. É um Exatamente. prazer estar aqui. Obrigada, professor. Vamos começar. Eu acho que é interessante a gente fazer esse paralelo, porque o senhor vem do mundo corporativo, né, de grandes corporações multinacionais, gerenciando a área de recursos humanos, e depois disso, e também em paralelo com o mundo acadêmico. Professor, nesses últimos 25 anos, vamos colocar isso como média, o que é que mudou na área acadêmica, em termos de perfil de aluno, porque isso se reflete também no mundo corporativo. Na sua visão, que paralelo ou que reflexão nós podemos ter nesses 25 anos? O que é que mudou? Bem, Dani, o mundo vive em mudanças constantes. Eu venho de uma experiência profissional, posso citar aqui o nome das Claro. empresas, trabalhei na Philco 5 anos e meio, trabalhei na Sony 5 anos e meio, vim para a Singer de Campinas 5 anos e meio, voltei para a Sony de São Paulo mais 5 anos e meio, Alcatel Cabos 5 anos e meio e Ferronorte, empresa ferroviária, mais 3 anos. Uhum. Mundos distintos, mundos diferentes, culturas diferentes, americana, sueca, que foi a Ericsson, que eu não falei que foi a primeira empresa, Uhum. e onde eu pude conhecer pessoas, conhecer executivos, e aliando a tudo isso, a experiência que me foi dada, a felicidade de começar com aulas, conhecendo essa multiplicidade de alunos, Uhum. como você, que é uma aluna inesquecível, né? Uhum. Então, para mim, eu vivo hoje sempre atento a essas mudanças e essas transformações que o mundo organizacional está sofrendo, incorrendo, e o mundo acadêmico, consequentemente, tendo que acompanhar tudo isso, né? Hoje nós falamos de inteligência artificial. Uhum. Quando eu comecei com aulas, eu vinha de uma experiência empresarial onde o meu mundo era o retroprojetor. Fala. Eu usava as aulas, usava as minhas transparências. Até hoje eu tenho em casa pastas e mais pastas repletas de transparências. De repente veio a determinação, a partir do mês que vem é data show. Eu pensei na época, o que é um data show? Uhum. Então, essas transformações aconteceram, continuam acontecendo, e hoje eu lembro com muita alegria, às vezes por espanto, de ver tanta transformação do mundo corporativo e alinhando agora essa transformação na figura dos estudantes, objetivos, posturas, condutas, comportamentos, né? Totalmente diferente. Mundo diferente, com mudanças constantes. É engraçado, professor, porque o senhor está falando e me vem na cabeça, né? Porque é fato, até quando eu estava também no mundo acadêmico,
A gente percebe essa mudança de mentalidade por parte do aluno, por parte das pessoas que fazem parte do mundo corporativo. Por outro lado, eu entendo de que muito se fala, pelo menos algumas críticas que eu tinha, não sei se isso é comum ao senhor também ou não. Nós temos a teoria em termos de gestão de pessoas, que elas existem, elas foram criadas, elas foram testadas e elas são extremamente valiosas. Porém, algumas empresas ou alguns gestores cometem o equívoco de apenas deixar isso como teoria e não aplicar na prática. E aí eu estou falando de gestores, estou falando de professores e assim por diante. O que eu estou querendo dizer com isso? Hoje em dia a gente está falando, obviamente, de cultura organizacional, nós estamos falando sobre a questão de clima organizacional e estamos falando sobre liderança. Mas tudo isso quem faz são pessoas. Como é que eu posso, hoje, nesse mundo hoje, que nós temos a inteligência artificial, nós temos a tecnologia, nós temos a internet, e leia-se todas as plataformas que temos de informação, como é que eu posso trazer essa gama de informação e criar na pessoa que está na empresa ou no aluno um pensamento crítico? A situação é curiosa, porque você, na sala de aula, você tem que levar aquilo que é o novo, o que está acontecendo, o que está sendo praticado naquele momento. Em momentos de aula, você fala do passado, como eu tive muita passagem curiosa. Por exemplo, eu sou do tempo da máquina de datilografia manual, datilografia elétrica. Eu sou do tempo do SEDEX, do Telex, né, do facsímile. Até outro dia, nesse semestre, na faculdade, um aluno me perguntou: professor, tem um texto aqui e tem uma palavra que eu não sei o que é. Peguei e fui até o aluno, era facsímile, ele não sabia o que era facsímile. Então, nós vemos hoje pessoas sofrendo um pouquinho para se adequarem a essa modernidade que o mundo está impondo a todos nós, essa velocidade incomparável, se nós pensarmos como isso era antes dos anos 90, quando aconteceu a globalização. E as pessoas têm que cuidar de tudo isso, né? A obrigatoriedade hoje de se fazer uma pós-graduação. No tempo que eu fiz a faculdade, o aluno que conseguia alcançar a conclusão da faculdade já era um herói, já era uma figura carimbada no mercado. Hoje é maravilhoso, só que as pessoas têm que ter essa nova etapa acadêmica, universitária, que é o MBA, que é a pós-graduação. Então, eu vejo hoje muita transformação e vejo muita gente que ainda não acordou para essa realidade, dessa necessidade de buscar conhecimento, buscar experiência, envolvendo, por exemplo, a apresentação pessoal, comunicação. Fale mais, professor. Tem muita gente que ignora tudo isso e se comunica. Eu brinco muito, né? Por exemplo, se a pessoa trabalha numa empresa de outra nacionalidade, vamos falar aqui, por exemplo, coreana. Tá. Aí, à tarde, o coreano chega para o funcionário e fala: olha, você pode ficar um pouco mais tarde, que eu preciso concluir um trabalho, eu preciso de você para depois do expediente. Aí o aluno, trabalhando naquela empresa, sem muita percepção da coisa, e fala: não, eu vou vazar no horário de saída. O que o coreano vai entender, eu vou vazar no horário de saída? Não vai entender nada. Então, essa é fundamental, essa questão da comunicação. Comunicação escrita, com a realidade atual da informática, que você tem tudo pela internet, e-mails e todos os outros instrumentos, você tem que tomar cuidado com aquilo que você escreve, como você escreve e para quem você escreve. Eu mesmo, várias vezes, já aconteceu de eu errar meu nome, inverter letras. Agora, imagine alguém numa empresa mandando uma carta para um cliente com um texto cheio de erros. Então, a questão da comunicação é fundamental. E o segundo ponto que eu falei agora há pouco, a apresentação pessoal. Até o comecinho dos anos 90 era algo que não era discutido. Ninguém se apercebia disso. E eu passei a perceber isso quando eu trabalhava na Sony, como gerente de recursos humanos. Nós tínhamos anualmente a participação na UD, que era a Feira de Utilidades Domésticas feitas no AMB. Todo ano, no mês de abril, tinha esse evento.
era um trabalho mercadológico das grandes empresas e a Sony também. Uhum. E o meu papel era manter aquele stand funcionando com produtos, com material de atendimento aos clientes, material de propaganda. Então, às vezes que eu ia até a aldeia, eu circulava pelos estandes. Então, era notório ver algumas empresas, o capricho que eles tinham nas pessoas que se instalavam nos estandes das suas empresas para atender clientes, para entregar prospectos, né? Aí comecei a perceber essa importância da apresentação pessoal. Trabalhando na empresa, na área de recursos humanos e cuidando de recrutamento e seleção de pessoal, comecei a perceber também essa multiplicidade de hábitos, de posturas, às vezes muito inadequadas, pessoas com roupas transparentes, muito justas, curtas, falta de produção da face, né? Barba por fazer, cabelo todo bagunçado, vamos dizer dessa forma, né? E aí, o meu trabalho em sala de aula hoje é chamar a atenção também para esses detalhes, para manter as pessoas adequadas à realidade que nós vivemos hoje. O mundo mudou. Então, se você fala apresentação pessoal, hoje isso é observado. Eu sempre brinco, né? Ninguém precisa ser um manequim, usar a roupa da moda, mas compareça à empresa adequadamente, coerentemente com aquilo que se pratica na empresa. Se você vai numa procura de emprego, vá adequadamente, vá vestido adequado, vá vestido de uma forma bem correta, para você chamar a atenção pelo conteúdo do seu currículo, mas agregando a isso a sua imagem que está sendo observada. E é interessante que o senhor está colocando aqui, porque, a bem da verdade, há, às vezes, uma ideia talvez ingênua, de que isso não é importante, ou de que, por exemplo, a rede social de qualquer pessoa, ela não será investigada num processo seletivo, né? Ledo engano, porque o que é que, na sua rede social, independente se ela é pública ou se ela é pessoal, e você tem uma outra que você usa profissionalmente falando, ambos serão checados, no sentido de que quais são os seus hábitos, seus costumes, estão de acordo com o que você realmente está colocando enquanto a sua apresentação pessoal, enquanto a sua comunicação, Sim. né? Eu acho que é isso que é mais interessante. Pegando uma outra vertente aqui, professor, mediante isso, o porquê que eu vejo também, de certa forma, deixa eu me expressar melhor. Os jovens estão saindo da universidade, como o senhor bem falou, que antes, até alguns anos atrás, a graduação era a condição principal. Nós até falávamos sobre isso no outro podcast com o Gustavo Vilela, que ele estava dizendo que agora, hoje, é a pós-graduação, né? Se você quiser começar um patamar um pouco mais elevado, você precisa da pós-graduação. Isso é inerente. Sim. E se você tiver uma corporação, essa corporação vai exigir isso de você, né? Por que, de repente, os jovens saem hoje do mercado de trabalho? Por que há tanta discrepância do que o mercado de trabalho, seja o empreendedorismo, seja as corporações, ainda tem uma certa dificuldade de conversar com o mundo acadêmico? Aonde, de repente, pode estar o gargalo? Você comentou um assunto importante, que foi a inserção de dados pessoais na mídia. Sim. Eu comento muito isso em aulas de MBA. A questão, eu vou falar aqui o nome, o LinkedIn, o Facebook. Sim. Né? Todo profissional deve cuidar, porque faz parte do networking. Você estar ali se relacionando, cumprimentando pelo aniversário, saudando, parabenizando, né? Mas cuidado com a sua imagem que você vai inserir nesses veículos, né? Fotos comprometedoras, fotos com bebida, fotos meio agressivas. Então, tudo isso está sendo observado. Eu tenho um exemplo em casa. Há 2 anos atrás, o meu filho, que é analista de sistemas, ele estava há 14 anos numa grande empresa na região de Campinas e começou a ser assediado por uma outra empresa que localizou o meu filho no LinkedIn. Uhum. Então, meu filho ficou surpreso quando recebeu aquela primeira abordagem e a empresa não se conteve. Ela ficou atrás do meu filho de maio, junho, julho e em agosto meu filho acabou saindo da empresa que ele estava há 14 anos
e indo para essa nova empresa, está muito feliz lá, trabalhando, mas o perfil dele foi visto no LinkedIn. Né? Então, é um exemplo claro que a metodologia que nós adotávamos em recrutamento e seleção de pessoal mudou, se atualizou. Então, hoje nós temos plataformas de recrutamento, então as pessoas têm que entender que não é mais só você divulgar o seu currículo, o relacionamento, isso é importantíssimo, o seu networking, mas tem que saber explorar essa questão de tecnologia da informação. Eu queria contar só uma coisa que me veio agora, Dani. Em 1999, na universidade que você conhece, no último semestre do referido curso de administração, um aluno veio até mim falando assim, professor, eu vou me formar o mês que vem, nós estávamos em novembro. Falei, e daí? Falei, eu trabalho na produção. O que o senhor acha que eu tenho que fazer? Informática ou inglês? Olhei para ele e falei, você tem que fazer os dois. Mas eu trabalho na produção. Falei, qual é o problema? Falei, então você tem que fazer a prioridade. Se você trabalha na produção hoje, priorize primeiro o conhecimento da informática, porque o mundo vai apresentar uma multiplicidade de novas máquinas que serão movidas pela TI. E depois você faz o inglês, porque nesse mundo globalizado, ninguém vive mais sem o idioma inglês ou algum outro idioma. Hoje ele é gerente de produção de uma empresa na região de Campinas. Me dá muito orgulho, né? Não porque eu falei, mas eu acho que ele obedeceu, observou e foi atrás. Né? O que eu acho de discrepante na relação empresa e faculdade é a falta de diálogo entre os gestores das empresas com os gestores acadêmicos. Certo. Não existe uma sinergia tão perfeita. Né? Eu, como vim de uma experiência profissional, eu consegui, na minha vida, sempre aliar a experiência profissional com a experiência acadêmica, sabendo o que o mundo corporativo pensa, requer, planeja e pensa. Né? Mas nós vemos ainda hoje muito distanciamento. Pessoas nas empresas sem preparação, sem escolaridade, que ainda não se aperceberam que o mundo mudou e que exige hoje do profissional essa busca de conhecimento, que é o MBA que nós falamos, a pós-graduação, né? Então, eu sou do tempo ainda que nós tínhamos supervisores de produção sem a menor instrução, tinha só experiência. E hoje é inconcebível você imaginar isso, né? Hoje um supervisor de produção deve ter pelo menos uma engenharia de produção. Né? Então, falta essa conexão entre o profissional do corporativo com o profissional do acadêmico, essa interação, essa integração, essa transmissão de necessidades e requisitos que têm que ser buscados para atender essa competitividade que nós estamos assistindo. Perfeito. Uma coisa que o senhor me ensinou, literalmente falando, e eu acho admirável e procuro replicar isso na minha vida pessoal e profissional, é a forma como o senhor utiliza a rede de relacionamentos. A forma como o senhor sabe muito bem utilizar, conceber, criar o networking. Queria que colocasse aqui, para quem está nos vendo, nos assistindo, de que forma nós podemos melhorar o nosso networking, nossa rede de relacionamento e como usá-la a nosso favor. É uma bela pergunta, Dani. O que eu diria basicamente nesse início de resposta é a questão da cultura que nós trazemos conosco, o aprendizado que nós obtivemos da família, na escola, na sociedade e na empresa, transportando tudo isso para o relacionamento, sabe? Ser amigo, ter memória, ser grato e saber reconhecer pessoas e saudar pessoas, cumprimentar pessoas. Agora há pouco eu falei do Facebook. Sim. O Facebook tem uma das técnicas dele é dizer, veja quem está fazendo aniversário. Fato, Isso é uma coisa, o que custa, eu sempre digo na sala de aula, o que custa para o cavalheiro, a moça, digitar lá, feliz aniversário. Hoje não precisa nem digitar, já vem impresso ali, você só clica e o sistema já insere a sua marca. Agora, você cumpriu esse ritual. Quem recebeu vai ficar eternamente grato. Puxa, lembrou-se de mim. E aí começa a ter um melhor relacionamento, uma energia que surge fui lembrado, lembrei, fui lembrado. E, de repente, surge uma otimização no relacionamento,
surge uma melhor aproximação entre as pessoas e a lembrança de nomes para futuras etapas profissionais que possam surgir. Eu pratico muito isso, né? Tenho o orgulho de dizer isso. Eu aprendi com o meu pai a questão de relacionamento, a importância. O meu pai, no tempo que eu me lembro dele trabalhando, ele tinha um empório. E era curioso eu ver o meu pai no balcão do empório, todas as pessoas que entravam, o jeito que ele tratava as pessoas carinhosamente, educadamente, com toda a atenção. Hoje, não, aliás, nós nem vemos isso, porque hoje em supermercados você não tem mais o balcão, né? Não, Você que tem que se servir, embora tenha supermercado, tem muita gente que trabalha, que atende você, que te orienta, é uma coisa espetacular. Mas, fundamentalmente, você ser grato. Grato com a vida, grato com as pessoas e saber aproveitar esses momentos para plantar sementinhas que possam ser colhidas futuramente com grandes feitos na sua vida, né? Eu tenho esse prazer, né? Você falou no comecinho dos meus livros. É uma coisa que eu tenho o maior prazer de fazer, escrever um livro e contemplar um colega ou outro com um livro. Por exemplo, em cursos de MBA. Você pode imaginar, desde 2001 eu dou aulas em MBA. Quantos alunos será que eu já tive em MBA? Não sei. Inúmeros. Inúmeros. Então, 2 ou 3, né? Mas eu comecei a adotar a seguinte prática. Todo final de curso da minha disciplina, eu fazia um sorteio entre os alunos para sortear 2, 3 livros. São amigos que eu passei a cultuar, né? E essa foto que eu tirava da entrega do livro, eu publicava no Facebook. São pessoas que não se esquecem. E vou dizer muito claramente, ontem, vendo o meu LinkedIn, tinha uma mensagem de uma ex-aluna de MBA nos Estados Unidos, mandando para mim a alegria dela estar sendo bem-sucedida nos Estados Unidos e pedindo para mim uma carta, uma referência dela. Eu fiquei super orgulhoso. Falei, poxa, a moça está nos Estados Unidos, nem lembro mais tantos alunos que já passaram, né? Depois eu me lembrei, ela estudou comigo numa faculdade aqui de Campinas. Mas são coisas gratificantes que você obtém pelo relacionamento, pelo jeito que você trata as pessoas. Então, é fundamental você respeitar ideologias, respeitar crenças, paixões clubísticas. Aqui mesmo hoje, antes de nós começarmos, Sim, foi. surgiu um debate aqui sobre clubes de futebol e é muito engraçado e muito salutar, né? Eu tenho um grande amigo que é torcedor de um clube que eu detesto, mas eu me relaciono, talvez seja um dos melhores amigos que eu tenho aqui na região. Você não pode misturar as coisas, né? Religião, política. Nós estamos num momento assim, muito conturbado de política. Polarizado, então, você não pode, você não tem o dom de consertar, de querer impor a sua verdade. Você tem que respeitar as opções individuais, né? Isso faz parte do networking. Tratar bem pessoas, respeitar bem as pessoas, conquistar amigos e tratar e conservar esses amigos, né? Então, o networking é fundamental. E quando menos você espera, surge um convite. A minha empresa de consultoria, o primeiro trabalho que eu tive como consultor foi indicação de um aluno. Eu não tinha nem pensado em como eu vou fazer a divulgação da minha consultoria. De repente, uma aluna me liga e fala, professor, falei com o meu diretor e falei do senhor, ele quer te conhecer. Então, fui, acabamos fazendo lá um trabalho para ele. Então, é o networking. Fundamental, é um instrumento que eu recomendo e até na minha família eu exijo que as pessoas tratem, conservem e saibam trabalhar essa questão do relacionamento com as pessoas. E não é usar essa rede de relacionamento, né, professor? Eu acho muito importante para ficar pedindo coisas. De jeito nenhum. De jeito nenhum, né? Você realmente cultivar... Lembrar e ser lembrado. Exatamente, lembrar e ser lembrado. Esse que é o sério, porque às vezes as pessoas falam, rede de relacionamento para ficar pedindo as coisas. Não é para pedir as coisas, é para lembrar e ser lembrado. Fundamental. Né? Eu diria até estratégico. Né? Isso, eu ia falar isso agora, exatamente. É como dizia o Chapolin, é sem querer, querendo. Né? Sem querer, querendo. E é como o senhor disse, com esse pensamento de lembrar e ser lembrado, empatia e assim por diante, nós somos lembrados e lembramos de outras pessoas. Às vezes, olha, eu preciso de alguém que conheça alguma situação ou resolva algum problema que eu não sei, mas eu sei quem sabe. Então, né? Vamos chamar. Há 2 semanas atrás aconteceu um outro caso.
Perceba, Dani, que eu tenho muitos casos, né? Sim, eu sei que o senhor tem. Na Sony, eu trabalhei 11 anos. Eu É. adoro lembrar Sony. Sony, para mim, foi a empresa que marcou a minha vida, né? Uhum. Foi onde eu aprendi muito na área de recursos humanos e aprendi fundamentalmente a entender pessoas, porque era a cultura japonesa, né? E saímos da Sony. A Sony saiu do Brasil, ela não está no Brasil mais, né? Só que nós temos um gerente daquela época, Teru Ida. O Teru, sim. É, Sim. ele organizava, até antes da pandemia, jantares, uma vez por ano, de encontro de ex-funcionários da Sony. Eu nunca faltei. E há 2 semanas atrás, me liga o Teru, naquela abordagem muito engraçada, muito amiga, né? Falando, o nosso ex-presidente, senhor Morimoto, virá ao Brasil em agosto para dar palestras para a Associação Nipônica e Japonesa da Liberdade e tal. E ele já mandou uma mensagem para mim querendo que eu organize um jantar. Então eu pensei, vou organizar o jantar, mas que dia que o professor Pedro pode vir? Eu fiquei super feliz, né? Ele falou, que dia que é melhor para você se nós promovemos o jantar? Sexta ou sábado? Falei, Teru, qualquer um dos 2 dias é bom para mim, né? Não, você tem que definir, porque o dia que você definir, eu vou reservar já o restaurante e vou iniciar a divulgação. Falei, então marque sexta-feira. Ah, então está marcado. Pô, não é gostoso isso, Dani? Você Nossa, é sensacional. não ser mais gerente da Sony, não trabalhar mais e as pessoas se lembrarem de você e contar que tudo vai ser feito em função da sua presença. Da sua presença, da sua opção de comparecimento. Então, é networking. Você fez alguma coisa que marcou a vida dessas pessoas, né? E eu nunca pedi nada para ele. Sempre me relacionei amistosamente. Exatamente. E é engraçado, professor, que existem hoje cursos ou até especializações de networking. Sim. De tão importante que mas no sentido de que as pessoas entendam que não é essa coisa de petição, nada disso. É uma coisa natural. Lembrar e ser lembrado. Lembrar e ser lembrado. Como eu disse. Professor, o que podemos falar para quem nos ouve, quem nos assiste? Qual isso sempre foi muito importante, mas por vezes eu acho que a palavra ela se banaliza, na minha visão, em relação à liderança. Uhum. Você precisa ser um bom líder e você precisa liderar corretamente a sua equipe, você tem que você tem que auto-liderar e assim por diante. Mas caiu numa banalização, né? Na minha visão, porque a liderança ela precisa ser construída, mantida, precisamos sempre dar um passo à frente. Eu, enquanto, por exemplo, gestor, que quero ser líder de uma equipe, eu, enquanto pessoa, vamos dizer, autoliderar. Quais seriam, de repente, os pressupostos básicos para quem é um gestor hoje e tem uma equipe, ou no sentido da própria vida profissional e pessoal? A questão da liderança é um tema que me envolve totalmente, porque desde quando eu era gestor de empresa, eu trabalho com esse tema, né? Uhum. Aliás, foi o primeiro trabalho como professor que eu assumi, que foi dar cursos de liderança para funcionários da Sony nas fábricas de Manaus. Uhum. Eu diria que a questão da liderança está atrelada ao nosso popular chá: conhecimento, habilidade e atitudes. Uhum. Eu não vejo hoje um líder de sucesso que não saiba se relacionar com pessoas. Eu não vejo hoje um líder de sucesso que não saiba o trabalho que ele está distribuindo para ser feito. Eu não vejo hoje um líder que não tenha atitudes amistosas, de respeito, de relacionamento. Então, a questão da liderança, ela conflita muito quando você vê em empresas os líderes que são colocados como líderes porque estão na empresa há 5, 7, 8, 10 anos. Então, como uma gratidão do seu diretor, nomeia aquela pessoa como líder. Mas muitas vezes é inadequado isso, as pessoas não estão preparadas ou não têm essa característica pessoal. Ser líder é muito mais hoje, né? Tem que ter pitadas gigantescas de ética. Perfeito, professor. Ele não pode misturar as coisas na parte pessoal. Quantas vezes eu já me envolvi com pessoas líderes acima de mim pedindo coisas particulares e você acaba tendo que fazer porque é o teu líder, né? Uhum. Então, o líder tem que ter essa postura ética,
a postura de honestidade, a postura de orientar pessoas, aconselhar pessoas, nada de criticar pessoas exageradamente ou abertamente na frente de todos, né? Ser líder é aquele exemplo que você olha e fala, eu quero ser igual a ele, pela competência, pelas habilidades que as pessoas devem apresentar. Para tudo isso, o líder tem que se preparar, estudar, e não é só fazer cursos superiores de faculdade. Ótimo. Vai na internet, tem tanto tema que você coloca na internet. Feliz sou eu hoje, que vivi no tempo que eu tinha que olhar a enciclopédia Barça para descobrir alguma coisa. Hoje você tem o Google, você coloca lá a palavra que te chama a atenção, que você quer conhecer, vem N informações. Então, o líder tem que estar lendo, observando. Nós falamos no comecinho de hoje da inteligência artificial. Será que todos os líderes estão sintonizados com essa nova questão, essa nova técnica? Será que os líderes estão preparados para trabalhar pessoas e saber unir a TI com o dia a dia dos trabalhos que são necessários a serem feitos para atingir os objetivos organizacionais? O líder tem que estar preparado para tudo isso. Ele tem que mostrar, como eu disse, a competência em saber o trabalho, saber como fazer para pedir para ser feito, para orientar, para disciplinar pessoas, identificar talentos. Identificação de talentos é fundamental para você formar novos líderes. Então, a questão da liderança é uma coisa que me afeta muito, porque é um tema que eu gosto muito, e eu vejo muita irregularidade em empresas, e muitas vezes vivenciando isso com alunos em sala de aula. Os alunos me trazem essas questões. O senhor estava falando, eu vou para 2 pontos. A questão do líder não ter, né, as competências, habilidades, atitudes e cometem abusos, vou colocar abusos, por Sim. exemplo, de assédio moral, né? E vamos ficar só nisso. E a outra questão eu vejo isso muito comumente, professor, um medo de escolher ou identificar pessoas habilidosas que possam substituí-lo. Então, o medo de, ele vai tomar o meu lugar, então vou dizer que não está pronto. Verdade. Né? E isso é comum. São realmente poucos líderes, e estou falando realmente em sentido de escassez. Poucos líderes que nós vemos na sua magnitude, como o senhor disse, competências, habilidades e atitudes. A grande parte ainda tem uma filosofia, uma visão de chefia arcaica, né? Mas mesmo nesse mundo moderno, como o senhor colocou, da inteligência artificial e tantas outras habilidades socioemocionais que precisamos ter, ainda hoje, cargos de liderança são ocupados por pessoas que não estão preparadas para. Muitos deles colocados como líderes porque estão na empresa já há muitos anos. Exato, como o senhor disse. Como gratidão, né? Isso, como o senhor disse. Mas não é a melhor pessoa. Então, até quando, eu estou colocando aqui, né, nós, enquanto Brasil, mundo e assim por diante, vamos cometer esses erros? Porque isso torna uma série de pessoas abaixo dessa pessoa, né, desse líder, por exemplo. Aí. Traz muita frustração para Exato. aqueles que estão prontos para exercerem novas funções e não são acionados. Né? Exatamente. Mas eu sempre, você estava falando, Dani, eu estou lembrando de atividades que eu desenvolvi em empresas e também nas minhas aulas. Quantas vezes eu comentava e comentei com alunos, não fale na sua empresa que você obteve esse certificado. Não fale, não fique colocando para todo mundo, porque tem muito ciúme, tem muita inveja, tem muita perseguição. Então, o que você comentou agora é verdade. Tem muito líder que não se preparou, porque acha que sabe tudo. Uhum. Por exemplo, quando eu fui fazer o mestrado, o meu diretor, na época, que quis acabar com a minha vida, porque ele dizia, eu sou formado em economia, não preciso de mais nada. E eu já com pós-graduação, iniciando o mestrado, fiquei quieto, porque ele era o diretor, né? E hoje ele vive numa situação bem complicada. Então, nós vemos muitos líderes que não se prepararam e que temem os talentos que trabalham com ele, porque apresentam novas potencialidades
que poderão amedrontá-los ou até ocupar o cargo dele em certos tempos, né? Então, esse receio de perder aquele cargo, aquele status, leva as pessoas a menosprezar talentos, a não valorizar pessoas que acabam ou se acomodando naquela realidade ou buscando uma nova oportunidade de trabalho, seja na empresa, seja no mercado de trabalho. Então, é um mal que nós temos pela falta de preparação de muitos líderes que nós vemos hoje, que são líderes porque estavam na empresa já há anos e anos e anos e foram colocados como líderes. Mas, na realidade, falta para eles o conhecimento, a experiência, atitudes, posturas, né? E isso tudo é difícil você querer equacionar, equalizar tudo hoje, né? Muito líder hoje, às vezes, pensa, por que eu vou fazer isso se eu sempre fiz desse jeito? Esquece da modernidade, das mudanças que nós falamos no começo, né? Então, é um problema que nós temos nas empresas e que nas faculdades nós temos a obrigatoriedade de conscientizar, de alertar, de falar, mas não é tudo, né? E são por conta dessas pessoas, desses líderes, que muitas vezes a gente tem empresas, na maior boa vontade, vou colocar aqui, com políticas de compliance, de ética, e uma série de outras questões de cultura organizacional, de clima organizacional, uma série de preocupações que ficam na teoria, né, professor? Porque esses líderes não têm a capacidade, eu vou colocar capacidade. Um pouco de humildade, né? Um pouco de humildade de realmente colocar isso em prática. E de reconhecer, talvez, a fragilidade e o receio de colocar em prática, com medo que alguém da sua equipe suplante o seu nível com conquistas, né? Exatamente. É um problema que nós vemos. Não é? Sim. Isso é cada vez mais comum. E aí você fala, mas vocês têm todas essas regras, essas políticas, então é para inglês ver? Aí o pessoal fica assim, né? Tipo, o que fazer? Que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer, exatamente. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Professor, caminhando para o final. Pois não. Porque conversa boa passa rápido. Como diria a galera... Quais seriam as orientações que o senhor gostaria de deixar para os alunos que eu sei que certamente vão nos ver, nos ouvir, ou para essas pessoas que pleiteiam uma liderança ou que já estão numa liderança? O que o senhor queria colocar como mensagem aqui? Primeiro, baseando-se no que eu falei, a busca pela especialização, pelo conhecimento. Conhecer o trabalho que é executado, o trabalho que está ligado a ele, né? Participando do alcance de resultados. Interessado em atingir metas e participar, cooperar, se integrar à equipe e à empresa. Sabe? Cuidado com a sua comunicação, do que você fala, com quem você fala e onde você fala. E ser líder é saber fundamentalmente saber trabalhar com pessoas. Procure melhorar essa questão do relacionamento, do trato com pessoas, da exigência para obter das pessoas a execução de trabalhos, mas de uma forma ordeira, disciplinada, respeitosa, né? Não é porque você é líder que você pode agredir moralmente e deixar a pessoa arrasada com essa forma de tratamento. Ser líder é buscar o chá que nós falamos, né? Buscar sempre o conhecimento. E quando nós falar buscar sempre o conhecimento, está atrelado àquilo que nós falamos das mudanças constantes. O mundo muda a uma velocidade incrível, né? Então, nós todos temos que buscar essas competências. Quando eu falei que comecei a dar aulas usando o retroprojetor, quantas transformações você, Dani, que já é professora, para o meu orgulho pessoal, né? A minha mestre favorita em educação. Imagina hoje o que o professor tem que correr atrás para transformar a sua aula interessante, atraente, gostosa de assistir. Eu estava falando isso outro dia com uma pessoa, porque até o professor hoje, vamos colocar da graduação, da pós-graduação, a aula precisa ser interessante, porque eu já tenho conteúdo nas redes sociais, na própria internet, né? Então, se eu fizer mais do mesmo, isso não me torna interessante enquanto professor, e a minha aula é chata.
É o que o senhor está falando. Vamos nos capacitar. Eu me lembro do tempo que eu estava na faculdade, eu me lembro dos professores que iam para a sala de aula, usando lá o Código Civil, a CLT, Lembro, abriam a página e falavam, bom, de acordo com o capítulo número tal, bababá. me Você lembro. ficava olhando, você trabalhou o dia inteiro. Eu comia um lanche, um guaranazinho, para poder assistir a aula até às 11 horas da noite. Aí vinha o professor abrindo um livro e lendo do livro. Sim, As aulas hoje têm que ser muito mais dinâmicas, exato, têm que ser motivadoras, né? exato. Você me conhece, você sabe como é que eu me comporto. Até às vezes eu exagero, às vezes eu levo reprimendas da minha esposa, porque eu exagero às vezes nas brincadeiras. Mas você tem que envolver os alunos, falar a linguagem deles moderadamente, com cautela, com educação, né? Mas transformar a sua aula como um diferencial, de forma que o aluno fale, opa, hoje é a aula do Pedrão, Uhum. Quero estar lá. quero estar lá, não posso perder, né? E o aluno tem que ter essa postura de buscar o conhecimento, não é só o que o professor fala, Uhum. ele tem que buscar esse complemento na sua educação, lendo, pesquisando, trabalhando, observando, né? Escrevendo assuntos interessantes, atinentes à sua formação universitária. Então, o aluno tem que ter essa postura aí. A questão comportamental, Dani, você me perguntou no começo, eu Sim. esqueci de falar. Diga, professor. Muitos alunos exageram na questão comportamental, com roupas, com atos, com falas, que não é bom, né? Porque você fica imaginando, puxa, esse aluno, como é que deve ser na empresa, né? Uhum. De onde, não vai sair disso. Então, Uhum. os alunos têm que ter essa forma de conscientização, esse comprometimento consigo próprio na questão comportamental, em sala de aula, na busca do conhecimento, para que isso seja aplicado na empresa e para que ele possa obter o sucesso necessário, né? Isso me fez lembrar algumas questões de alunos vários. Nossa, Dani, me arruma aí uma oportunidade de estágio, de trabalho. E, por vezes, eu verbalizava para o aluno, mas o seu comportamento dentro de sala de aula não dá para te recomendar para lugar nenhum. Mas, ai, professora, como assim? Ora bolas. Se aqui dentro da sala de aula você não tem uma postura, você não é coerente com o que o ambiente está lhe exigindo, como é que eu posso lhe indicar? Você vai ter o mesmo comportamento que você tem lá. Não há como desvincular, né, professor? Eu acho que não tem como desvincular. Verdade. Né? Eu posso falar aqui, o LinkedIn. LinkedIn. A semana passada, eu sempre sou chamado a escrever alguma coisa para o LinkedIn. Uhum. Aí vieram com essa notícia lá, essa informação. O senhor pode escrever um artigo sobre... Qual era a questão? Um aluno recém-formado ia em busca do seu primeiro emprego. Tá. Vou repetir. Um aluno recém-formado ia em busca do seu primeiro emprego. Qual era a minha recomendação? Eu olhei para aquela questão, fiquei pensando, falei, puxa, ele é recém-formado e agora que vai em busca do primeiro emprego? Eu pensei a mesma coisa, professor. Então, a minha abordagem na escrita foi, ele deveria ter buscado estágio já durante a faculdade, trabalhado o seu networking para buscar uma possibilidade de colocação durante o período como aluno, não depois de ser aluno, completado o curso, né? As coisas ficam muito mais difíceis, porque se você pega alguém que só fez a faculdade, completa o curso, agora que vai pensar numa atividade profissional, vai ser um problema sério para ele buscar uma nova alternativa, uma colocação. E aí entra um pouquinho do networking, foi o que eu usei no texto, né? O networking, ele vai ter que trabalhar para buscar indicações dele como pessoa, como ser humano, porque como profissional ele não tem nada a apresentar e acabou de fazer um curso, que ele poderia ter unido o curso com a experiência profissional, trabalhando, evoluindo na faculdade e crescendo na parte profissional. Não soube aproveitar. Não soube aproveitar. Então, quem tem essa postura realmente fica um pouco mais difícil, né? E tudo isso remete à discussão do network, né, Dani? Mesmo quando o aluno está cursando o primeiro, o segundo ano de faculdade, o network já é fundamental. Networking na faculdade, na classe, no grupo de colegas, no clube, na sociedade, com a família, com os professores, sem dúvida. Então, mas o aluno não pode esperar completar o curso para daí começar a pensar em buscar uma alternativa profissional. Vai ficar muito mais difícil. Muito mais difícil. Vocês anotaram?
Notaram Então, tudo você isso aí. pensou a mesma coisa. Eu pensei a mesma coisa. Por isso que ele é o meu mestre. Professor, eu queria agradecê-lo. Eu estou tão feliz, honrada pela sua presença aqui, pelo seu tempo. O senhor sabe da minha admiração pessoal e profissional. E é muito bacana ter tido a oportunidade de ter o senhor como meu professor e hoje como meu amigo. Eu vou chorar. Não, não chore. E meu mestre. Então, muitíssimo obrigada por toda essa trajetória e por também ter sido uma inspiração para mim. Dani, eu não tenho palavras para responder como eu penso, como o meu coração está batendo, mas a minha emoção é muito grande. Desde o começo, eu estou aqui num tremer aqui, porque estou de frente a uma aluna que eu quero muito bem, que eu reconheço toda a competência, essa busca de conhecimento, uma pessoa que não para, está sempre em atividade, acabou de fazer um novo curso de pós-graduação, que eu até coloquei, não para, né? Então, para mim é um orgulho e foi uma enorme satisfação ter recebido esse convite e estar aqui agora de frente a você, interagindo, conversando, dialogando, né, com o Diálogos com a Dani, né? É um motivo de muito orgulho e talvez sejam momentos inesquecíveis na vida de um pequeno professor aqui, ver uma aluna que soube mostrar a sua competência e que está mostrando para o mundo a profissional que é, o ser humano que é. Uma mulher com um marido, com 2 filhos maravilhosos, com os pais que eu nunca deixo de lembrar, né? Nunca. Sem lembrar das 2 irmãs, que eu não lembro o nome, mas eu sei que são mais 2 irmãs. Né? Exatamente. Então, para mim, é um motivo de muita satisfação, um eterno agradecimento por ter sido convidado e espero ter atendido a sua expectativa. Vocês anotaram tudo aí. Professor, vamos fazer um brinde? Vamos lá com... E ainda ganhei a caneca do Diálogos com Dani. Muito obrigado. Obrigada. Saúde, professor. Sucesso para você. Para nós. O seu sucesso é o meu sucesso. Isso aí. A sua alegria é a minha alegria. Obrigada. Da música é isso. Hein? Exatamente. Tchau, gente. Obrigado, Até o pessoal. próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Diálogos com Dani. Obrigada, professor.